1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O Senhor quer falar conosco nessa palavra. Amém? Aqui Paulo está direcionando Timóteo, né? Está ensinando ao seu discípulo Timóteo. Vamos ver. O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Paulo, ele está orientando ao seu discípulo amado, Timóteo, né, sobre as instruções da vida, do ministério, ao qual ele exercia, né? Então, todos nós conhecemos a história de Timóteo, o discípulo amado de Paulo. Ele era um jovem, sua mãe era judia, mas o seu pai era grego. E a sua avó Lóide, a sua mãe, o ensinou no judaísmo, nas leis judaicas, nas tradições judaicas. Então, Timóteo, ele era um jovem como vocês, né? Mas ele era um conhecedor da lei do Senhor, um conhecedor da palavra do Senhor. E ele se converte. Ouvindo as pregações de Paulo, ele se converte. Então, nós vamos falar hoje sobre alvo, né? Quem não sabe o que é alvo, né? Eu lembro que quando eu era criança, quando os meninos eram crianças, eu gostava de comprar aquele brinquedinho do tiro ao alvo, que a gente colocava na parede e ficava jogando umas flechinhas, né? Eu gostava muito daquele brinquedo, eu comprava para eles, para a gente brincar. Então, todos nós sabemos o que é o alvo. E a pergunta para nós essa noite é: qual tem sido o seu alvo? Né? Qual tem sido as prioridades de sua vida? Onde você tem investido seu tempo e seu dinheiro? Porque são duas coisas importantes na nossa vida: é tempo e dinheiro. E hoje, nós, do Mante Cobertura Marabá, tivemos um pastor que passou para o Senhor, o pastor de Altamira, bem jovem ele, e ele foi para o Senhor, partiu hoje. A gente recebeu o comunicado, a gente ficou até assim, que é um pastor conhecido nosso, mas de repente Deus resolveu colhê-lo. Então, ele teve um infarto e partiu. Então, nós podemos meditar na nossa vida hoje. Eu já tinha essa palavra pronta quando eu soube dessa notícia. Aí eu disse assim: é por isso que os nossos alvos precisam estar bem estabelecidos. Amém? Os nossos alvos precisam estar bem estabelecidos. Então, o que é um alvo, né? É um ponto que se queira acertar. O que você está querendo acertar? Eu vou trazer para o âmbito espiritual. Mas nós temos o âmbito material e o âmbito espiritual. Nós temos alvos para o âmbito material e temos alvos para o âmbito espiritual. Tá certo? É um objetivo a que se dirige um intento. Qual é a sua intenção? Qual é o seu objetivo espiritual? Então, para tudo na vida, nós precisamos ter um alvo, um objetivo. Nós precisamos querer acertar. Nós precisamos querer saber onde é o caminho certo, porque o errado todos nós sabemos, nós temos conhecimento pela nossa consciência que Deus nos deu do que é o errado. Mas muitas vezes nós não sabemos fazer o que é certo. Sabemos o que é certo, mas não sabemos como fazer. E nós precisamos ter esses objetivos estabelecidos. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, ó: o alvo dessa orientação, ele vai dar no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, 4, 5, depois você pode ler, orientações a Timóteo. Ele diz: é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Coração puro, boa consciência e uma fé verdadeira, sincera, não uma fé falsa, uma fé mentirosa, uma fé fingida.
Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, dá algumas orientações para que o mesmo não perca o alvo daquilo que já for ensinado, para que o mesmo mantenha firme o seu propósito, amém? E não se desvie dos princípios estabelecidos e aprendidos. Na vida, algumas pessoas e situações podem nos fazer perder o alvo daquilo que sonhamos ou planejamos. Até mesmo dentro da igreja, esses dias, duas discípulas diferentes perguntaram: pastora, na Bíblia existe pastora? Discussões tolas por aí, né? Alguém chega com discussões tolas para desviar a pessoa do alvo. Por que uma discussão tola? Porque é claro que se existe pastor, existe pastora. A esposa do pastor é uma pastora. Na Bíblia nós tivemos pastores de ovelhas e pastoras de ovelha. A esposa de Jacó era uma pastora de ovelhas. É tanto que ela encontra com ele num poço. A esposa de Moisés era pastora. Então não vá discutir situações tolas. Vá para o alvo. Qual é o alvo, gente? Qual é o alvo? Fazer discípulos. Esse é o nosso alvo. Amém? Ele nos chamou para fazer discípulos, para ganhar almas, para libertar cativos, para libertar oprimidos. Mas na vida nós podemos ter um alvo, um objetivo de célula, de ministério, de chamada, mas nós podemos nos perder muitas vezes com discussões tolas na vida. Esses dias eu estava orando por um rapaz, eu estava conversando com ele e de repente Deus disse assim: ora por ele. Eu não sabia a história dele quando Deus mandou orar por ele. Eu disse: por que, Senhor? Para que ele não erre no casamento. Há uma maldição familiar que vai querer ter uma pombagira perseguindo para fazer ele sofrer no casamento. Eu nem sabia a história de vida dele. Eu peguei ele e orei com ele. Amém? Porque há um projeto de Satanás para arrancar você do propósito, do alvo que o Senhor estabeleceu para você. Talvez você está sonhando com um casamento feliz. E de repente, você está projetando uma moça de Deus, um rapaz de Deus para você, e de repente aparece uma pombagira na tua vida, um espírito enganador que te faz perder o alvo. Eu tive um amigo, ele era jovem comigo na minha igreja, e 4 amigos meus da minha igreja foram para um seminário no Rio de Janeiro. Na época, era o seminário do pastor Gesiel Gomes, da Assembleia de Deus, um seminário muito comentado, todo jovem queria ir para lá. E esses 4 amigos meus foram estudar nesse seminário. E todos fizeram o seminário, a igreja ajudou, os jovens ajudaram, os jovens bancavam eles lá. E um deles formou um pregador de excelência, um rapaz abençoado, e ele foi chamado para ser copastor numa igreja em Goiânia. E um rapaz mesmo íntegro de Deus, uma palavra linda. E ele foi ser copastor numa igreja no interior do Goiás, lá por Goiânia. E ele ficou noivo da filha de um pastor de um outro interior. Casamento marcado. O noivo, casamento marcado. De repente, chegou uma jovem na igreja, uma mulher na igreja, ela não era mais jovem. E essa mulher começou a seduzir esse rapaz. Se aproximou com aquela conversa mansa e tal, e tal. Resultado, ele caiu com aquela mulher. Casamento marcado com a filha de um pastor. Mas Satanás enviou uma enviada dele. E ele caiu com aquela jovem. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não suportou a dor do pecado. Ele surtou. Surtou, gente. Perdeu a mente. Passou os últimos dias da vida dele, como um louco na rua. Ficou louco. Porque ele não suportou. Perdeu a noiva, né? Perdeu o chamado, perdeu o ministério, ele não aguentou aquilo e ele surtou.
Ele terminou os dias dele como louco, andando nas ruas da cidade. Ele reconhecia, quando ele me viu, ele me reconheceu, conversou comigo, aí ele saía pregando o evangelho, anunciando. Mas louco. E ele veio adoecer e morreu, bem jovem. Qual é o alvo que você estabeleceu? Se você não tiver um alvo estabelecido, Satanás vai te destruir. Você não pode brincar de ser crente, você é um crente com alvos e objetivos estabelecidos. Você tem que vigiar, porque Satanás vai enviar. Eu nunca imaginei que isso poderia ter acontecido com aquele rapaz. A gente tentou ajudar, trouxemos para perto, os amigos que fizeram o seminário, catava ele na rua, trazia, orava, mas não conseguimos ajudá-lo nesse sentido. Depois um amigo, ele morreu perto de um dos amigos, que hoje está na Bahia, retornando para Anápolis. Ele cuida de um ministério chamado Chamada da Meia-Noite. Ele é pastor nesse ministério, que cuida de mendigos de rua, resgata mendigos de rua. Um desses meus amigos tem essa base em Goiânia, trabalha nessa base em Anápolis. Foi quem cuidou dele nos últimos dias. Então, qual é o alvo que você estabeleceu? Porque nós podemos perder o alvo. Podemos, irmãos. Se ele não estiver bem fixado, bem estabelecido na mente, principalmente os jovens, eu quero falar muito hoje para os jovens, né? Para os casais. Se não tiver com esse alvo plenamente estabelecido do teu casamento, do que tu quer no teu casamento, o que tu quer construir na vida dos teus filhos, se você não tiver com esse alvo prontamente estabelecido, você pode colocar tudo a perder. Você que é jovem, se você não estabeleceu o padrão santidade na tua vida, Satanás vai viver te derrubando. Vai viver te levando ao pecado. Aí você não consegue se concentrar no seu chamado, no seu ministério, naquilo que o Senhor tem para você. Porque, volta ou outra, eu conheço alguns crentes que bebem socialmente. Volta ou outra vai querer beber socialmente. Volta ou outra vai querer ficar. Por quê? Porque não tem um alvo estabelecido, não tem uma meta. Nem espiritual, nem material. Se deixa vencer pelo pecado, pelas situações, pelas circunstâncias. Amém? Pode ser uma amizade errada. Você, de repente, começa a se relacionar com uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, com amizade errada. Essa pessoa vai te tirar do teu alvo. Você, de repente, está bem na tua célula, crescendo, e, de repente, Satanás não está satisfeito, coloca um amigo errado, que vai te derrubar. De repente, você está lutando pelo seu casamento, e Satanás coloca uma pessoa errada para te falar, desiste do teu casamento. De repente você está lutando pelo teu filho, Satanás vai, irmãos, ele envia. Ele envia uma voz contrária, para que nós percamos o nosso alvo. Ele gera situações contrárias, para que percamos o nosso alvo. De repente é um emprego. Eu tenho um jovem, eu acho que eu já dei esse testemunho aqui na igreja. Era um jovem muito bonito. Como esse menino aqui, eu esqueci o nome dele. Brian. Ele era moreno, alto, como você, muito bonito. Você é muito bonito. Ele ficou vermelho, gente. Não tem problema não, as meninas dizem que ele é bonito mesmo. Amém? Esse jovem, ele era da igreja, aqui, nossa, do Monte. De repente, ele começou a se afastar. Irmãos, ele era um rapaz, tinha namorado e tudo, mas de repente ele era um menino integrado aqui na igreja, alegre, feliz, ajudava. Aí ele começou a se envolver, arrumou um trabalho, começou a se envolver com os amigos do trabalho, começou a deixar de vir para a igreja. E lá no trabalho, ele foi seduzido por uma mulher, maligna também. E ele ficou com aquela mulher no trabalho. E depois que ele ficou com aquela mulher, ele desenvolveu a homossexualidade.
Tamanho era o demônio que existia na vida daquela mulher. Ele pediu, ligou: socorro, pastora, me ajude, eu não sei o que está acontecendo comigo. Relacionamento com a pessoa errada. Porque os jovens fazem sexo hoje achando que é só um sexo. Você não sabe o que é um sexo com uma pessoa que você não conhece. Tem pessoas que têm pactos com Satanás, com demônios. Eu conheci uma moça funcionária de uma escola, linda, dos cabelos longos. Numa festa, ela conheceu um rapaz, se relacionou com ele. Ela não sabia que ele era um dos umbandistas. Ela ficou totalmente enfeitiçada por esse rapaz. Foi para a Umbanda, raspou a cabeça, bebeu, fez todos os rituais que nós sabemos. Cabelo lindo aqui, ó. Qual é o teu alvo? Qual foi o alvo que você estabeleceu para a tua vida? É um pé na igreja, um pé no mundo, ou é uma santidade em Deus? Para ganhar almas, para estabelecer o governo de Deus. Nós precisamos saber, irmãos, qual é o alvo que nós temos para a nossa vida espiritual, qual é o alvo que nós temos para a nossa vida material. O que nós estamos pretendendo? Aonde nós queremos chegar? Amém? Aonde nós queremos chegar? Não podemos nos afastar do nosso alvo. Essas situações ocorrem sem ao menos percebermos. Elas vêm com sutilezas em momentos em que nos encontramos despercebidos ou vulneráveis. Quando nós estamos vulneráveis, Satanás tenta nos arrancar do alvo, do propósito. Tenta nos distrair, nos levar ao pecado. Vem como uma arapuca. Todo mundo sabe o que é uma arapuca? Quem morou no interior e caçou passarinho sabe, né? A gente fazia as arapucas, deixava ali com a comidinha, o passarinho vinha, entrava, pegava, né, ele ali. Eu armei a arapuca. Então, essas situações, elas vêm como arapuca, vêm ali de leve, disfarçado, numa conversa, numa saída, numa mensagem, num telefonema, num bom dia, às vezes, com segundas intenções. Como? Oi, sumido? Pronto, oi, sumido. Uma conversa ali, como quem não quer nada, né? Oi, sumido. Gostei dessa. É coisa de jovem, né? Então, irmãos, nós precisamos estar atentos. Nós não podemos estar desapercebidos do nosso alvo. Você já estabeleceu o teu alvo? A tua meta espiritual e material? Se você já tem isso estabelecido, coloque ela, escreva ela. Coloque a palavra da verdade ali e declare todos os dias que Satanás não vai enganar, não vai roubar o seu entendimento, não vai tirar você do propósito. Amém? Não vai pegar você despercebido. Paulo aconselha Timóteo a ter um amor puro, uma consciência limpa e uma fé sincera. Amém? Uma fé sincera. Um amor sem falsidade. Um amor sem interesse. Amém? Não podemos estar próximo de Jesus com interesse apenas nas bênçãos, naquilo que Ele pode nos dar, mas um amor que dilata o nosso coração e nos faz ser escravo dEle. Amém? Um escravo de amor, um escravo voluntário, que ama a sua casa, que ama o seu reino, que ama a sua palavra, que ama a sua verdade. Quem ama o Senhor aqui diz glória a Deus. Um amor verdadeiro que arde, que você, tem hora que você para, chora, que o louvor hoje foi lindo, né? Que te leva a adorar, que te leva a dizer: Senhor, Tu é a razão da minha vida, o meu alvo é esse, é te adorar, é estar na Tua presença. Amém? Um amor sem falsidade.
Uma consciência que fala da capacidade de compreender o ambiente. Nós precisamos ter consciência, irmão, dos nossos atos. Nós precisamos ter consciência das nossas atitudes. Compreender quem nós somos. Compreender para onde o pecado me leva. Todo mundo sabe. Mas agem como se não tivesse consciência. A gente conversou com um rapaz essa semana. E ele disse assim, pela escolha dele, ele disse assim: eu tenho consciência, criado na igreja, e que Deus venha a justiça dele sobre a minha decisão. Ele chamou a justiça. Consciência do pecado, mas decidiu viver no pecado. E que venha a justiça de Deus. Irmão, isso é muito forte. Uma consciência que não sabe o ambiente que o seu pecado vai lhe conduzir. Porque a mente está cauterizada. Na realidade, não tem a consciência. Ela está cega pelo pecado. Não compreende o ambiente. E não age. Nós não podemos agir sem pensar ou refletir. Irmão, nós temos que ter medo do pecado. Vocês estão entendendo? Medo. Meu Deus. Se eu cair, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha história? O que vai acontecer com o meu chamado? O que vai acontecer, Senhor? Nós precisamos refletir. Uma discípula minha bebia ainda. E aí às vezes eu pensava que eu não bebia mais. Aí depois, não, pastor, eu estava bebendo. Mas a última vez que eu bebi, me enrolei numa confusão. Que eu vou parar de beber. Eu disse, meu Deus. Fala eloquentemente do amor de Deus. Mas não tem a consciência do pecado. Não adianta, irmão. Se nós não tivermos a consciência do pecado, nós vamos pecar como se o pecado fosse uma balinha, um doce, um bombom. Vamos pecar como se fosse um bombom, um doce, que a gente vai ali e pega. Eu estou sem comer doce por algum tempo. Eu ganho muito doce. Meu Deus, quando eu ganho os doces, os chocolates da Cacau Show, eu me arrebento assim, ó. Guardo, aí depois vou dando assim, querendo tomar. Tipo, toma, me dá de volta. Mas eu tenho consciência do meu propósito, do meu alvo. Amém? Então, ó, tá ali, ó. Não se deixe vencer. Eu gosto de doce, eu amo, mas alvo é alvo, irmão. Onde é que você quer chegar? Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo? O que você quer dessa vida? O que você quer em Deus? Paulo aconselha a Timóteo a um amor sincero, a refletir. Presta atenção, Timóteo. Pensa, o que você precisa é de uma consciência pura e limpa. Consciência limpa, irmão. A coisa mais terrível é a pessoa pecar e ficar ali, acusação. Precisamos ter uma consciência limpa, coração puro, mãos limpas, consciência tranquila. Você dorme tranquilo, Satanás não te acusa. Você se levanta debaixo de uma autoridade e anuncia a palavra de boas novas. Uma consciência limpa de toda má influência. Você não se deixa influenciar nem pelo mundo, nem pelas palavras. As moças têm que ter muito cuidado. Porque a coleguinha chega e diz assim, menina, mas tua barriga é tão bonita, tão sarada. Aí ela fica feliz, aí compra uma blusa cropped e uma calça lá embaixo e põe a barriga para fora. É verdade. Aí ela comete o pecado. Começa a seduzir os homens, né? Sensualidade. Uma consciência limpa. Seu corpo é santo. Ai, suas pernas são bonitas. Aí ela põe um shortinho bem aqui. Disseram que minhas pernas é bonita, eu vou mostrar.
Satanás vai mostrar o corpo sarado, o corpo bonito, para você expor e você seduzir os homens e eles cometerem pecado, e você também, a sensualidade. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ir contra a maré. Nós precisamos ir contra o mundo. Nós temos um alvo, o nosso alvo é santidade. Amém? É ser santo, é ser separado. O nosso alvo é fazer discípulo, é ganhar alma, é curar enfermo, é expulsar demônio, é libertar cativos e oprimidos. Amém? O nosso alvo não é uma exposição humana, não são prazeres humanos. O nosso alvo não é enriquecer aqui na terra, mas enriquecer no céu. Povoar o céu. Amém? Povoar o céu. Amém? O nosso alvo não é apenas nós. Nós vivemos em um mundo egoísta. Um mundo onde as pessoas vivem para o corpo e para o dinheiro. Está demais. Nós precisamos viver para Cristo. Nós precisamos compreender que a nossa consciência pura, que a nossa fé genuína nos aproximará de Deus, porque alguns já se desviaram com essas coisas. Amém? Irmãos, esse pastor, ele é bem jovem. Ele morreu, eu acho que ele deve ter menos de 50 anos. Mas ele morreu combatendo o bom combate. Deus sabe por que levou. Às vezes Deus recruta muito cedo alguns. Eu tive um irmão que Deus levou com 5 anos de idade. Ele disse que precisava dele, então levou. 5 anos. Amém? Mas eu quero dizer para você, aquele pastor era um pastor dedicado de uma igreja. Como Timóteo. 1 Timóteo 9. Vamos lá? Como Paulo aconselha Timóteo, de igual modo, sabemos que ela não é feita para justo, a lei, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos. Paulo está dizendo sobre a lei, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais, e os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Paulo está aconselhando aqui Timóteo: olha, Timóteo, a lei e os seus objetivos são reais. Existe uma lei, amém? Que é uma forma adequada de corrigir aqueles que se enquadram. Aqueles que praticam essas coisas, que têm essas práticas. Mas nós, Timóteo, olha, Timóteo, observa essas coisas. Amém? Observa todas essas coisas. Estas são as sã doutrinas e encontra-se no glorioso versículo 11. Coloca aí. Coloca aí. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso evangelho que me foi outorgado, a saber, o evangelho do Deus bendito. Ou nós cremos que isso tudo aqui é pecado, que isso tudo aqui condena, porque hoje em dia os filhos matam os pais, as pessoas profanam a casa de Deus, são irreverentes na casa de Deus. Amém? Vivem com práticas imorais. Irmãos, isso está tão até na internet. Isso está até para as crianças, nas escolas, sensualizando as crianças antes do tempo. Para os mentirosos, ou aqueles que juram falsamente. Paulo está orientando a Timóteo. 1,18, coloca lá 1,18. O que ele diz mais a Timóteo? Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram ao teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate,
preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Ele está dizendo, olha, Timóteo, essas orientações que eu estou te dando sobre o pecado, sobre você permanecer. Você recebeu um chamado de Deus, amém? O primeiro chamado é universal, é ganhar almas. O primeiro chamado, aliás, é aceitar Jesus. O segundo chamado é ganhar almas. Ser santo. Amar a palavra da verdade e andar em justiça. Mas muitas vezes nós começamos não, alma dá trabalho, vidas dá trabalho. Quantos líderes de célula eu tinha aqui que abandonaram suas células? Pastor, eu não aguento não, dá trabalho demais cuidar de gente. Você foi cuidada, você deu trabalho. Mas a pessoa não tem um alvo estabelecido. E ele está dizendo, houve uma unção, Timóteo, sobre a tua vida. Permanece nessa unção que foi derramado sobre a tua vida. A maioria das pessoas aqui receberam uma unção, um cargo, uma função na igreja. Permanece nela. Amém. Permaneça nela. Na unção que foi derramado. Ele diz assim, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram ao teu respeito. Às vezes a gente recebe uma palavra profética e não permanece nela. Você vai ser grande, você vai pregar nas nações, você recebe, você pega, passa com o tempo, você desiste, você engaveta, você acha que não vai chegar o tempo, que Deus não vai fazer. Ei, depende de você. Quando você receber, se consagra mais, ora mais, busca mais, para que o tempo seja abreviado e você tome posse logo daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Diga glória a Deus. Foi anunciado algo ao teu respeito. Irmãos, eu lembro que quando eu era jovem, eu cresci na igreja, quando o pregador estava terminando ali, chamava, vem aqui os jovens que querem ser missionários, que querem ir para as nações, eu corria. Todas as vezes eu ia. E era liberado palavras proféticas sobre a minha vida. Meu sonho é nações, e eu vinha, eu corria, e eu recebia aquelas palavras. E eu guardava no meu coração. Nem meu marido sabia que ele ia ser pastor, mas eu já sabia. Porque estava guardado no meu coração. Amém? Então, foi derramado algo ao teu respeito. Com base nelas. Olha que coisa linda. Luta o bom combate. Com base na palavra que você recebeu de Deus. Lute o bom combate. Avance, prossiga, pise em Satanás. Não deixe ele te derrubar. Não deixe as situações te derrubar. Não deixe os problemas te paralisar. Não deixe a enfermidade. 2 anos. Eu com anemia e eu não sabia. Grave. E eu subia aqui, era eu que fazia o louvor da igreja. Imagina, eu não canto nada. Eu ajudava os meninos aí, não cantava. Mas eu tinha que dançar, pular, e eu dizia, Senhor, me ajuda. E dançava e pulava. E eu sentia o meu corpo fraco. Quando eu descia cansada. Eu não sabia que eu estava com anemia. E eu com uma fraqueza. Mas eu vinha para o culto. E eu dizia, antes de subir, me fortalece, Senhor, que agora eu vou louvar. Eu vou cantar. Aí quando eu fui no médico, eu fiz o exame. Sabe o que aconteceu? Interna ela agora. Porque se ela desmaiar, ela não volta. Parece que eu estava com 5. Tomei 2 bolsas de sangue. Quem foi que me sustentou? O Senhor. Mas mesmo cansada, eu vinha. Mesmo cansada, eu vinha. Porque eu tinha um alvo. Eu tenho um alvo.
Vocês estão entendendo? E muitas vezes você perde o alvo. Mas Paulo está dizendo, luta o bom combate. Não desiste de lutar, irmão. Qual é o teu alvo? É tua célula, é teu casamento, é ser pastor, é ser líder, é pregar o evangelho. Ei, luta o bom combate, combate. Se precisar sofrer açoite, sofra. Se precisar sofrer humilhação, sofra. Se precisar passar necessidade, passe. Porque Deus te suprirá em glória. Amém? Mas combata. Não fique de mimimi. Vença. Vença as emoções. Vença o medo. Vença as situações. Combata. Timóteo via, gente, Paulo sendo açoitado, sendo preso. Imagina, teu líder. Pedro fugiu logo quando Jesus foi preso. Você estava com ele. Eu não, ele negou Jesus 3 vezes. Mas Timóteo, ao lado de Paulo, não se envergonhava de ver seu líder padecendo pelo evangelho. Padeceu junto. Talvez, não sei, a Bíblia não fala, que Timóteo também sofreu mártire. A Bíblia não fala muito sobre ele, sobre o fim dele. E ele diz assim, luta o bom combate. 19, versículo 19. Coloca para mim o 19. Preservando a fé e a boa consciência. Ei, tu sabe por que tu é crente? Tu sabe o que tu está fazendo aqui? Tem consciência disso? Ou alguém vai roubar a tua consciência? Vocês estão entendendo? A boa consciência, preservando a fé. Eu estou padecendo por amor ao evangelho. Eu estou sofrendo por amor ao evangelho. Amém? Porquanto algumas pessoas vindo a rejeitá-las, naufragaram na fé. Muitos naufragam, porque não tem a boa consciência, não tem a fé firmada. Mas quem tem a fé firmada, irmãos, não abandona Jesus. A pastora Gilvânia, o testemunho dela é muito forte, alguns já ouviram aqui na igreja. O seu filho, ela da igreja, servindo ao Senhor, Deus revela para ela que ela ia passar por uma situação. O seu filho tem 9 aneurisma. Um mata. O filho teve 9. E aí? Onde é que está a fé dessa mulher? Ela naufragou ou ela preservou a fé e a consciência? Irmãos, 9. O filho perdeu todos movimentos, não sei quantas cirurgias. Ficou tipo morto-vivo, cabeça derrubada, muita dor, muito sofrimento, anos. E ela crendo, ela orando. Melhores médicos. Um dia seu esposo está no shopping, levando, não aguentava mais, aí pegou os 2 pequenos, levou para o shopping, para brincar nos brinquedos. O próprio Satanás apareceu para ele dentro do shopping. Um senhor com uma maleta, todo de terno, se aproximou dele e disse assim: teu filho vai morrer, eu sei que ele está no hospital, tal, mas ele vai morrer. Aí ele se assustou, né? Quem é você? Ele perguntou. Aí ele falou, parece que ele era o Giramundo. Veja, para você saber quem sou eu, veja o que eu vou fazer aqui no Rio de Janeiro. Assista o jornal. E riu e saiu. Quando ele procurou, o homem tinha desaparecido. E ele orou, repreendeu. E ele foi assistir o jornal no Rio de Janeiro. Quando ele estava assistindo o jornal, houve um abalo numa favela, onde destruíram várias casas, caíram, abriu o chão. E ele lembrou do que aquele demônio tinha dito para ele. Mas ele repreendeu, ele foi orar. Ele disse, o meu filho não vai morrer.
O médico desenganou ele, mandou ele para casa. Fez cirurgias caríssimas. Deus cuidou de tudo. Quando ele chega em casa, já não tinha mais, era sangue, não tinha mais pele, era sangue, de tanto ficar deitado, de tanto... E o Senhor disse, ele não tinha mais a pele dos pés, era carne viva. Ele sentado, e ele orava, ele era crente, a criança. E Deus disse assim, Samuel, levanta e anda. Ele disse, Senhor, como? Ele disse, levanta, Samuel, e anda. E ele disse que se esforçou, ainda com o pescoço caído, não tinha sustentação. E ele conseguiu se levantar, e aonde ele pisava era sangue. E naquele dia o Senhor curou Samuel. Curou os órgãos, que era sonda. Curou o pescoço. Samuel hoje é um engenheiro. Formou numa universidade nos Estados Unidos e pregador da palavra de Deus. Porque ela manteve uma fé firme diante de um combate de morte. Mantenha sua consciência em Deus. Quando vier a luta, não perca a consciência de que Deus está com você. De que Deus está na guerra com você. Paulo não perdeu a consciência, nenhum dos apóstolos perderam a consciência de que Deus está na guerra com você. Daniel não perdeu a consciência quando ele estava na cova, de que Deus podia guardá-lo na cova. Sadraque, Mesaque e Abdenego não perdeu a consciência de que Deus estava com eles, porque eles tinham um alvo estabelecido, representar o céu na terra. Representar o céu na terra. Ser representante de uma fé, de um Deus, de um Senhor, de um Jesus, um Salvador, de um Evangelho. Ser representante. Esse é o nosso alvo. E ele está aconselhando Timóteo. Combate, luta. Luta. Tem pessoas que são auxílio. 2 Timóteo 4:11. 4:11, Paulo ele diz assim, somente Lucas está comigo, toma Marco e traze contigo, pois ele é meu grande auxílio para o ministério. Vocês são auxílios da igreja, do pastor, de Jesus. Vocês são auxílio nessa luta, nesse combate. Amém? Apegue-se à fé. Filipenses 3:13. Coloca aí. Combata o combate e apegue-se firme à fé, irmão. Sabe? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenho conquistado, mas toma a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Esqueça. Avance. Avance. Enxugue as lágrimas. Chorou. Não tem aquilo que a gente faz com o menino? Menino cai e chora. Levanta, enxuga a lágrima. Esqueça a queda. Esqueça o pecado. Esqueça o passado. Esqueça a situação. Esqueça. E esqueça e avance. Não é só esquecer. Esquecer e avançar. Avance. Mas tome a seguinte atitude. É uma atitude, irmão, avançar. Para o quê? Para o alvo. A minha apóstola, ela, aos 7 anos de idade, mais ou menos, uma professora falou para ela que ela era burra, ela não aprendia. E ela ficou, uma criança, né? Ouvi isso, guardou aquilo. Então ela tinha muita dificuldade na escola.
E quando ela decidiu fazer a primeira graduação, era aquela luta. Ela dizia: meu Deus, me ajuda. E ela tentou vestibular 2 vezes. E ela ouvia: você não vai passar não, desiste. E ela ouvia a voz da professora também, dizendo que ela não conseguia aprender, que ela tinha um bloqueio. Mas ela insistiu. E ela formou a sua primeira graduação em letras. E ela já está na sua 2ª graduação de direito. Porque ela persistiu. Porque ela lutou. Ela prosseguiu para o alvo. Amém? Ela se esqueceu das coisas que para trás ficam. Avanço para que estão diante de mim. 14. Apresso-me em direção ao quê? Apresso-me, versículo 14. Apresso-me em direção ao alvo. Você tem alvo? Você tem alvo profissional, você tem alvo ministerial, você tem alvo para o casamento, você tem alvos. A fim de quê? A fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem quer ganhar esse prêmio? Tem um prêmio, irmão, para nós. Um prêmio no céu da convocação. Amém? Celestial. Por isso, todos nós que alcançamos o quê? Alcançamos o quê? Maturidade. Aqui não tem menino, não. Você luta contra Satanás. Esse é teu inimigo. Você não é menino. Você tem maturidade. Você tem entendimento. Como uma pessoa madura espiritualmente, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em alguns aspectos pensai de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Nós temos que pensar, irmãos, com maturidade espiritual. Precisamos entender qual é o alvo, qual é o objetivo. Não podemos ser distraídos. As moças precisam saber qual é o tipo de rapaz que vocês querem casar. Os rapazes precisam pensar qual é o tipo de moças que vocês querem. Como é? Ou vocês vão... o Fran disse que tem a Barbie... Barbie o quê? Pombagira Barbie. Cuidado, tem a Pombagira Barbie mesmo. Toda bonitinha, mas é o capeta. Endemoniada. Tem os Pombagira Bob também. É o que, né? É o que? Quem, né? É o quem? Cuidado, vocês têm que ter alvos estabelecidos. Não é porque é bonitinho, não. Tem que ter o Espírito Santo. Tem que ser um homem de Deus. Tem que ter a mesma visão, o mesmo chamado. Amém? Tem que estar no mesmo propósito. Tem que ter alvos estabelecidos, irmão. Vocês precisam ter, principalmente nesse momento da vida de vocês, que é para toda a vida. Casamento é para toda a vida, não tem essa de separar. Não tem essa. Vai viver até que a morte os separe, mas não é para assassinar, não. É para viver. Alvo. De vez em quando, pastor, eu oro para matar. Não, irmã, deixa que Jesus leva. Deixa que Jesus leva a bênção. Alvo, porque você sabe aonde você quer chegar. Você sabe quais são os projetos que Deus tem na tua vida. Amém? Você sabe aonde você quer chegar. Versículo 16. Olha que coisa linda. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Que negócio é esse de retroceder? Você
está bem, você está crescendo, a unção está aumentando na tua vida. De repente você retrocede. Não, não tem não. Deus não é com o que retrocede não. Avance. Avance, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Ei, já fizeram encontro? Escola de líderes. Avance. Ah, pastora, não dá conta? Dá. Você dá. Esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Esforça-te. Queira um alvo maior. Queira um objetivo maior para a sua vida. Avance, caminhe, à medida da perfeição você já atingiu alvos, continue. Aí ele diz, versículo 17, tudo é conselho, gente. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Seja exemplo. Seja exemplo. Caminhe no padrão, no comportamento que temos vivido em Cristo. Seja exemplo, seja um bom exemplo. A Tisa, ela chega falando do trabalho, mãe, minha colega é uma excelente profissional, minha colega é isso, minha colega é aquilo, ela elogia muito os colegas. Eu disse, glória a Deus que você está do lado de bons exemplos. Que os bons exemplos nos motivam, nos chamam para perto, nos incentivam. Então você tem que ser aquela pessoa que chama o outro, que é um bom exemplo e não um mau exemplo. Mas você, não fique olhando para o outro, procure você ser. Eu até brinco, né? Eu digo para minhas discípulas, se eu fizer, aí diz, olha, a pastora fez, então eu posso fazer. É assim. Então, eu procuro nem fazer. Amém? Porque eu preciso ser o bom perfume. Você precisa ser o bom exemplo e o bom perfume de Cristo. Amém? Então, nós temos um padrão de comportamento que temos vivido. Versículo 18. Olha outro conselho. Porquanto, como já vos adverti, repeti vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Como é, pastora, ser inimigo da cruz de Cristo? É envergonhar o sacrifício de Jesus. Eu me torno um inimigo, um mau exemplo. Olha aquele crente, olha a vida dele, olha aquela crente. Eu me torno inimigo da cruz de Cristo. Porque sabe aquele negócio? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso aí não pega para nós não. Nós temos que fazer e falar o que nós somos em Cristo Jesus. Amém? Não somos inimigos, mas muitos se tornam. Então nós precisamos nos apegar à fé. Nós precisamos compreender. Porque o fim dessas pessoas é a perdição. E o Deus dela é o estômago. Versículo 19. O fim dessas pessoas é a perdição, o Deus dela é o estômago. E o orgulho que eles ostentam, fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Irmãos, eu estava falando para as mães, né? Os jovens que vão gostar disso. Eu fui jovem. E como eles, eu era assim. Eu vivia na igreja. Quando eu não estava trabalhando, eu estava na igreja, eu estava evangelizando. E o mais, eu estava ensaiando. Porque na minha época tinha um coral dos jovens, que apresentava todo domingo. Então tinha ensaio 2 vezes na semana. Eu estudava, eu trabalhava, eu evangelizava, eu era professora da escola bíblica, eu apresentava 2 programas de rádio. Um 15 para as 6 da manhã e um meia-noite. Minha mãe quase não me via, e minha mãe ficava como os pais hoje ficam. Meu Deus, tu vive na igreja, eu vivo só. Eu disse que o jovem ia gostar disso. Mas isso é bom. Amém? Isso é bom.
Isso é bom, a gente viver para Jesus. É maravilhoso você formar discípulos para Jesus, ter uma fé genuína na prática. Ter uma fé, porque se você não faz para Jesus, você faz para o trabalho. Faz ou não faz? Eu vejo aí meus 2 personal aqui, acorda 4 da manhã. Eu fiquei um dia com a Nai, né, sexta-feira. Eu sei o que é passar o dia de roupa de academia. O dia inteiro trabalhando. Pequenos intervalos. Vocês estão entendendo? De uma forma ou outra, nós ocupamos o nosso tempo. Que eles são jovens que ocupem para Deus. Nós cuidamos da casa. Dividimos o nosso tempo. Do marido, dos filhos. Vocês estão entendendo? Vivam para Deus o evangelho. Esse é meu conselho para vocês. Amém? Mantenha a consciência limpa. Um espírito que expressa uma consciência limpa. 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. Ai, meu Deus, venceu o tempo. Não vai dar para ministrar tudo. Portanto, meus irmãos, a quem amo e que tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Sejam exemplo. Sejam exemplo. Timóteo, para encerrar, eu vou pular muita coisa aqui. Timóteo, ele foi o exemplo na igreja. Eu acho tão bonito quando as pessoas falam dos jovens aqui da Mante. Meu Deus, esses jovens são uma bênção, né? Eles são um exemplo. Timóteo era o exemplo. Atos 16:2, coloca para mim. Olha como era Timóteo. Aos irmãos de Listra e Ícone davam bom testemunho dele. Eles davam bom testemunho de Timóteo. Timóteo também foi um exemplo como jovem cristão. 2 Timóteo 3,14. Vou passar rápido. Ele foi o exemplo como um jovem. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tem plena convicção, sabendo perfeitamente de que o tem aprendido. Ele era um exemplo como cristão. Seja exemplo como membro da igreja. Seja exemplo como jovem cristão, como um crente. Seja exemplo de um liderado. Seja exemplo como um líder e de ser liderado. Timóteo se submeteu à liderança de Paulo, assumindo ser um discípulo. Não encontramos na Bíblia nenhum registro de rebeldia de Timóteo, ou mesmo fazendo o que dava na cabeça, participando de contendas ou reclamações. Nós não temos isso na vida de Timóteo. Ele foi um exemplo como discípulo. Ele se submeteu a Paulo. Timóteo, não descuide do dom que recebeu. Timóteo guardou o dom. Ele guardou o seu chamado. Ele cumpriu, ele cuidou. Alguns estudiosos dizem que Timóteo chegou a ser bispo. Dedique-se às questões de Deus e se entregue a essa tarefa. Esteja atento ao seu modo de viver e os seus ensinos, seja fiel no que é certo. Não podemos errar o alvo. Precisamos prosseguir com fé no chamado, na família, na igreja e no trabalho. Precisamos, irmãos. Nós precisamos permanecer no alvo. Nós precisamos saber aonde nós queremos chegar. Precisamos primeiro estabelecer o alvo. Depois, permanecer nele e cumprir o chamado e o propósito. Não desista do seu casamento. Não abra mão do seu casamento. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão do seu ministério. Não abra mão da sua igreja, da sua célula. Não abra mão. Não abra mão do seu chamado, do seu propósito. Satanás, ele vai arrumar muitas situações para dizer que a célula está ruim, que o líder é chato. Vai, irmão.
que a igreja é ruim, que a pastora fala demais. Sabe o que você vai fazer? Sai para lá, Satanás, aqui é meu lugar e eu tenho um alvo. Eu tenho um objetivo. Eu sei aonde eu quero chegar. Aqueles que permanecem, crescem. Pegaram isso aí? A planta, quando ela é plantada e ela permanece, a tendência dela é crescer, florescer e dar fruto. Mas a planta que é arrancada e transplantada, a tendência dela corre o sério risco de morrer. Então permaneça. Permaneça como igreja. Permaneça com a sua fé firme. O mundo está doutrinando jovens e crianças para o mal. Acho que foi o David que falou comigo sobre eu não vou fazer propaganda deles, nem vou falar o nome deles. Mas que para o Natal criaram uma série defraudando a imagem de Jesus. É isso que o mundo está ensinando. Mas você está com a sua fé firmada? Você sabe quem é Jesus para você? Você tem essa palavra. Vão escrever Bíblias. Vão escrever Bíblias. Legalizando homossexualidade. Legalizando perversões. Legalizando divórcios. Mas a sua fé está firmada na palavra da verdade? Você vai continuar pregando a verdade? Você sabe aonde você quer chegar? Na universidade, você sabe qual é o seu papel? Quem é que você vai orar? A Rachel estava me falando. A Gabi, que ela ganhou um colega na faculdade para Jesus. Eu digo, é isso aí. Faça isso. Ganhe agora os professores. Eu ganhei 2. Ganhe os professores. Debaixo da autoridade, em nome de Jesus. Se um colega disser, não estou bem hoje, você chama ele, vem cá, deixa eu orar por você. Põe a mão no coração e ordena. É assim. É debaixo dessa autoridade. Porque as pessoas estão precisando ver Jesus na nossa vida. Fique de pé. As pessoas estão precisando ver Jesus na nossa casa. As pessoas estão precisando ver Jesus através de nós. Nós temos um alvo estabelecido. Nós somos luz nessa geração. Nós somos palavra de vida nessa geração. Nós somos cura nessa geração. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é vidas. O nosso alvo é vidas. Amém? O nosso alvo é vidas. É pregar o evangelho, é anunciar as boas novas. Amém? Esse é o alvo da igreja. Esse é o alvo da igreja. Esse é o alvo da igreja. Esse é o alvo da igreja na terra. Esse é o alvo aonde você estiver. Aonde você estiver. Aleluia!